Muito bem, seja bem-vindo, sou Lênio e hoje nós estamos aqui com o nosso sétimo vídeo, com o nosso sétimo estudo sobre o caminho do homem, que é o caminho da carne, e o caminho de Deus, que é o caminho do Espírito, ok? Se você está chegando aqui nessa série de estudos, né, neste vídeo, peço para você que comece pelo primeiro. Gaste tempo, invista tempo desde o primeiro vídeo para você chegar até esse daqui, ok? Desculpe. Portanto, eu peço que vamos continuar nossos estudos. E como foi dito na aula anterior, que nós iríamos comentar nesse vídeo aqui sobre características no ser humano, que o ser humano deve perceber e entender de acordo com as Escrituras, e a partir daqui, com esse entendimento sobre algumas características que existem no ser humano, que devem nos levar à esperança. Que esperança com relação a quê? Esperança quanto ao destino do homem, e esperança quanto ao que Deus tem para o homem. Com essas características nós vamos ver, apesar de toda a estrutura caída e degradada que está o ser humano por causa do pecado, e isso foi consequência do pecado, paga do pecado, que nós vimos lá desde o primeiro vídeo, existem algumas características que Deus depositou no coração do homem, no ser humano, que deve o ser humano refletir a respeito disso e, portanto, ter esperança. Ok? Como de costume, vamos começar nossos estudos com uma oração, pedindo ao Senhor nosso Deus que nos ajude, que nos capacite, que nos oriente. Santo Deus, Pai Celestial, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas e santifica-nos, Santo Deus, na Tua palavra, que é a Bíblia, que é a Tua lei, que é a Tua vontade, que nos ajuda, que nos edifica a vivermos no centro da Tua vontade, Senhor. É o Senhor que nos conduz com a sabedoria do Senhor, como nós já vimos, Senhor Deus. Como nós já estudamos na Tua palavra nos vídeos anteriores, que o Senhor, com a sabedoria do Senhor Deus, vem sobre nós, os homens, e nos santifica, e nos separa, e nos alcança, e cuida, e nos transforma, e nos faz novas criaturas, para que possamos viver de acordo com a Tua vontade, com a Tua graça, com a Tua bondade. E o Senhor faz isso conosco porque o Senhor é bom. O tempo todo o Senhor é bom. Todos os propósitos do Senhor são bons. Tudo o que o Senhor faz é bom. E o Senhor usa de grande amor e de misericórdia para nos alcançar todo o tempo. Apesar de nós, o Senhor tem derramado sobre nós graça do Senhor, favor do Senhor, favor sobre favor, favor sobre favor, e nos alcançando, nos orientando, nos transformando, e como diz o apóstolo Paulo, teu servo querido, amado, nos constrangendo com seu amor, para que possamos voltar para o Senhor e andar no caminho do Espírito, que é o caminho que o Senhor já preparou antes que houvesse mundo, para que pudéssemos andar por ele. E no final da estrada, nesta vida, encontrarmos com o Senhor na eternidade e vivermos com o Senhor por toda a eternidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, seu Filho, é que te peço e te pedimos, nos ajuda nesse estudo
capacita-nos, orienta-nos, revela-nos através do Espírito Santo do Senhor a tua palavra, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Muito bem, então nós vamos começar agora com duas características que Deus depositou no ser humano, no âmago do ser humano. E nós vamos conhecer essas duas características que o Senhor Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que é o Deus de Israel, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos revela na tua santa palavra características que Ele depositou no coração do homem, na essência do homem. A primeira característica, nós vamos conhecê-la agora lá no livro de Eclesiastes. Procure na sua Bíblia, livro de Eclesiastes, no capítulo 3 e no versículo 11. Capítulo 3, versículo 11, está escrito assim, Eclesiastes 3:11, diz assim: tudo fez formoso em seu tempo. Primeiro ponto, vamos abordar detalhe por detalhe desse versículo 11. A primeira parte: tudo fez formoso em seu tempo. Deus fez tudo formoso em seu tempo. Em Gênesis, como nós vemos o relato da criação de tudo, a criação do universo, a criação da terra, nós vemos que Deus fez tudo no seu determinado tempo. E um detalhe: Deus fez tudo formoso. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Vamos ler de novo. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Primeiro ponto que precisamos entender, e com a graça de Deus, antes de nós nos debruçarmos aqui no versículo 11, a gente entender aqui detalhes do versículo. Lembra quando num vídeo passado nós comentamos sobre alguns dos atributos de Deus e citamos apenas alguns dos atributos de Deus, que é a sua onipotência, a tua onisciência, e a sua onipresença, e que com estes três atributos sempre andam juntos, vamos dizer assim, para a nossa pedagogia, para o nosso entendimento finito, que com esses três atributos de Deus sempre estarão junto também um atributo de Deus, que é a santidade de Deus. A santidade de Deus, a pureza de Deus, a perfeição de Deus, a idoneidade de Deus, a completa ausência de pecado, completa ausência de impureza, qualquer tipo que possa existir no universo, em Deus. A santidade de Deus. Por isso a Bíblia, quando trata da santidade de Deus, o profeta, inclusive Isaías e outros profetas, escreve todas as vezes, basicamente, quando se vai distribuir a santidade de Deus na Bíblia, você vai ouvir esse atributo de Deus, que é a santidade,
dita 3 vezes: Santo, Santo, Santo. Portanto, quando nós lemos aqui que tudo fez formoso em seu tempo, não há nenhuma possibilidade de nós lermos esta primeira parte do versículo que diz que tudo fez formoso em seu tempo. Não há nenhuma possibilidade de nós entendermos aqui formosura no que tudo que Deus fez, sem que nós entendamos que esta formosura certamente ela há e ela existe, e ela foi dada e escrita aqui pelo escritor como formosura, porque certamente essa formosura está ligada com a santidade de Deus. Está ligado com a santidade de Deus. Tudo fez formoso em seu tempo. Deus, na sua pureza infinita, na sua perfeição, na sua santidade, quando Ele fez todas as coisas, tudo Ele fez formoso. Portanto, se o universo teve a participação de alguém importante, e teve, esta pessoa que é conhecida, inclusive, como em livros sendo escritos já há algum tempo, intitulados como, por exemplo, o designer inteligente, o projetista inteligente. Este projetista inteligente, que formou todas as coisas com formosura, é mais do que inteligente. Não é a inteligência do Criador que mais se, vamos dizer assim para nós, que mais, assim podemos dizer, que se faz proeminente e potente na construção de todas as coisas que Ele fez. Eu acredito, baseado em vários estudos que já fiz nas Escrituras, que eu acredito que o que é mais proeminente, o que é, se é que podemos dizer assim, né? Como diz, de forma pedagógica para nós. Se há que há algo mais proeminente, mais emanente, mais forte, mais impactante, mais marcante em tudo que Deus fez e tudo que Deus faz, é por causa da sua santidade. Tem a ver com a sua onipotência, tem a ver com a sua onipresença, tem a ver com, sim, certamente que sim, mas embutido nisso tudo, junto com isso, todas essas glórias de Deus, esses atributos de Deus, como nós temos aprendido nos outros vídeos, certamente a santidade de Deus. A santidade de Deus é o que marca, é a assinatura de Deus em tudo que Deus faz. A assinatura do Senhor Deus. A assinatura de Deus no universo. Tem traços da sua inteligência. Tem traços da sua onipotência. Tem traços da sua onipresença. Sim. Mas tem traço da sua santidade. Do Deus Santo, Santo, Santo. Portanto, esta formosura aqui, podemos levar essa formosura, entender essa formosura, dizendo, tudo fez formoso em seu tempo. Porque aquele que estava construindo todas as coisas é santo, santo, santo. Portanto, a formosura de suas criaturas criadas por Ele é porque vieram de alguém que é santo, santo, santo.
Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Aqui se refere à primeira característica que a gente está abordando, que o Senhor Deus colocou no espírito do homem, no ser humano. Não vou entrar na questão do espírito ainda, alma, né? Então, essa característica que Deus colocou no âmago do ser humano, que é o que? Diz aqui. Também pôs o mundo no coração deles. Nesta versão da Bíblia, a versão dessa Bíblia é a revista e corrigida. Há uma outra versão que diz assim: também pôs a eternidade no coração deles. Também existe uma outra versão que também diz também pôs o senso da eternidade no coração dele. Esta palavra mundo aqui, quando a Bíblia está dizendo também pôs o mundo no coração deles quem? A próxima frase que vem seguinte está dizendo quem são eles, sem que o homem possa descobrir. Este eles aqui está vinculado a quem? Aos homens. Se você ler aqui os versículos anteriores, você vai perceber isso muito nitidamente, que quando diz aqui, também pôs o mundo no coração deles, este deles aqui, Deus está se referindo ao homem. Ok? Então a primeira característica que a gente está abordando de que é que Deus colocou dentro do ser humano, e por causa disso nós devemos ter esperança, que é o que? O senso de eternidade. O mundo. Quando a palavra mundo aqui representa eternidade, representa o senso de que há algo maior que o homem, que há algo maior que ele, que há algo que ultrapassa a sua capacidade de perceber, algo superior a ele. Então a Bíblia diz que Deus colocou o mundo no coração deles, o senso da eternidade no coração deles, no coração do homem. Vamos pensar um pouco sobre isso? Vamos arrazoar um pouco sobre isso? Imagine você, por que a Bíblia está dizendo isso? Tendo visto o trabalho, também pôs o mundo no coração deles. No versículo, na primeira parte do versículo anterior, nós vimos que tudo fez formoso em seu tempo. Portanto, se Deus foi quem fez tudo, e tudo que ele fez formoso, e foi em determinado tempo, portanto, se também Deus colocou o mundo e o senso da eternidade no coração do homem, portanto, isto que Deus fez, que é o mundo, que é o senso da eternidade, e que colocou no coração do homem, isto que Deus fez também é formoso. É formoso. E se é formoso, porque Deus fez, certamente é algo magnífico, é algo tremendo, e é algo certamente que está vinculado à santidade de Deus, aos atributos que somente Deus tem. Portanto, se Deus colocou o senso da eternidade dentro do coração do homem, o Senhor Deus ou assim o fez com um objetivo. Com um objetivo. Alguém pode, aproveitando deste assunto, eu gostaria de abordar um outro ponto aqui, que é para você pensar sobre isso. Tudo que o Senhor Deus fez foi formoso, e é formoso. E faz com propósito, com objetivos. Portanto, se Deus fez o senso de eternidade no coração do homem, a pergunta que a gente faz é: Deus fez isso com um objetivo? Tudo que Deus faz é com um objetivo.
Portanto, você percebe que tudo o que Deus faz é com um objetivo? Tudo o que o Senhor Deus faz é formoso? E o que o Deus fez é formoso? E com objetivo? Com um propósito? Com uma especificação? Com uma determinação daquela existência de que Deus fez? Com um sentido apropriado para aquilo que Deus fez? Percebe? Alguém pode dizer, poxa, mas você está interpretando a Bíblia dessa forma? Isso é de uma forma bastante subjetiva. Cada um vai ler esse versículo e vai entender isso da forma como ele desejar. Negativo. Este versículo, nós estamos olhando e interpretando esse versículo à luz das Escrituras, e se você ler todo o contexto antes e o contexto que vem depois, e entender tudo que nós falamos de agora até aqui, você vai perceber que com esta informação, ela é específica, e ela tem que ser entendida de forma específica, da forma como Deus quer que seja entendida esta informação. Ok? Vou dar um ponto e vírgula aqui. Portanto, eu quero abordar um outro aspecto agora para você entender o porquê que eu estou comentando isso, antes de nós darmos consequência para nós entendermos o texto no contexto que está dizendo aqui. Nós estamos abordando desde o primeiro vídeo a questão do caminho da carne, que é o caminho do homem, e o caminho do espírito, que é o caminho de Deus. Perfeito? E nós vimos até agora que não há nenhuma possibilidade de você vir para as Escrituras e ler as Escrituras e buscar entendimento da Bíblia, das Escrituras, sem que você passe por uma, vamos dizer assim, entre aspas, vamos dizer assim, para a gente poder entender, sem que você passe por um filtro onde as suas ideias serão filtradas, onde as concepções que você tem a respeito dos assuntos que a gente está abordando sejam filtrados pela própria Bíblia. Por quê? Porque a sabedoria humana não pode compreender a sabedoria de Deus. É isso que a gente está vendo desde o começo. E não vai sair disso. Todo o conceito que as Escrituras ensinam está fundamentada neste princípio. Que princípio? Sabedoria do homem não pode compreender a sabedoria de Deus. Há um filtro que a Bíblia faz. E quem aplica esse filtro é o Espírito Santo de Deus que aplica. É o próprio Deus que aplica, vamos chamar desse filtro, para as nossas ideias humanas, sabedoria humanas, elas caírem num filtro e elas serem limpas, e Deus, na sabedoria de Deus, Deus se revelar a nós pela sua palavra e nos dizer e nos falar com a sabedoria dele. E o Espírito de Cristo, como nós já vimos, o Espírito do Senhor Jesus, o Espírito de Deus, ele perscruta o teu espírito, ele perscruta você, ele sonda você. E aí Deus vai utilizar do quê? Deus vai utilizar de uma norma. Norma. Isso. Deus vai utilizar de uma norma, vai utilizar de uma ferramenta, vai utilizar de uma ferramenta para ele separar todas as miúças do nosso pensamento humano caído e mergulhado no pecado, para que possa ser agora inserido num local onde Deus, com a sua sabedoria agora, ele revela para nós, e aí você consegue abrir os olhos assim, ó.
Você consegue enxergar, não com estes olhos, mas com os olhos da sua existência, o que Deus revela com a sabedoria dele. Porque aí Deus revela para você o que a palavra de Deus quer revelar para você. De acordo com esta norma. E esta norma de Deus é quem faz isso. E que norma é esta? A lei de Deus. É a palavra de Deus. Portanto, e aqui vai um princípio que gostaria que você pensasse sobre isso antes de mais nada, para a gente dar continuidade daqui a pouco, que é o seguinte: há muitas pessoas hoje em dia, muitas pessoas, e quando eu falo muitas pessoas, eu não estou falando de pessoas que não tiveram ainda uma experiência com o Evangelho, a experiência com a palavra de Deus, e não tiveram um relacionamento com Deus. Não, 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 não. Eu estou me referindo a muitas pessoas que há 20 anos atrás, 25 anos atrás, 30 anos atrás, 15 anos atrás, 10 anos atrás, 5 anos atrás, ainda criam que a lei de Deus, a palavra de Deus foi dada por Deus, portanto é um Deus que tem leis, é um Deus que tem mandamentos, é um Deus que tem princípios, é um Deus que tem os seus testemunhos. Muitas dessas pessoas acreditavam nisso, mas não acreditam mais. Portanto, a Bíblia, para muitas dessas pessoas que criam na Bíblia, como a Bíblia é para ser crida, inclusive de acordo com os estudos que nós estamos fazendo, nós estamos aprendendo sobre isso, não creem mais. Por quê? Porque estão sendo levados por um caminho que lá na antiga passagem, no livro de Mateus, quando fala da parábola do semeador, são as pessoas que com o passar do tempo não conseguiram permanecer na fé, não conseguiram permanecer de fato no conhecimento de Deus, no relacionamento com Deus, através de como Deus as revelou pelas Escrituras, e não da forma como elas pensavam que fosse a revelação de Deus, que são coisas completamente diferentes. Ok? Então aqui quando nós vimos que, por que eu abordei sobre isso? Porque quando nós estamos vendo aqui sobre que o texto diz que tudo fez formoso em seu tempo, também expôs o mundo, pôs o senso da eternidade no coração do homem. Se Deus pôs o senso da eternidade no coração do homem, ou seja, se Deus pôs o mundo no coração do homem, que é o senso da eternidade no coração do homem, porque Deus fez isso com um propósito na vida do homem, para que pudesse ser bênção para o homem, para que pudesse ser ajuda para o homem, para que pudesse ser um alento para o homem, ainda que o homem esteja num lamaçal de pecado e destituído completamente dele, separado de Deus. O que Deus fez? Eu vou usar aqui uma forma pedagógica para falar também, tudo bem? Isso revela para a gente um princípio do amor de Deus. Consegue perceber esse princípio do amor de Deus? Que ainda o homem se desvencilhando dele, não querendo nada com o Senhor Deus, e se tornando inclusive inimigo declarado dele. Inimigo declarado dele é o ser humano sem Deus. A que Deus fez com ele ainda? Sabe o que Deus já deixou nele ainda? O senso da eternidade. Deus ainda colocou o mundo, o senso da eternidade do coração do homem. Para o homem ainda
com toda a arrogância dele, lá no fundo dele, no fundo dele, Deus deixou resquício da misericórdia dele dentro do homem. Sabe por quê? Para que o homem, no fundo do seu ser, saiba, no seu âmago, que há algo maior do que ele. Tem alguma coisa maior do que ele. Tem alguma coisa maior do que ele. É isso que o texto está falando. É este sentido que o texto está dizendo. O senso da eternidade. O mundo dentro do coração do homem é isso. Alguma vez você viu isso eu falar sobre o amor de Deus dessa forma na televisão em algum lugar? Não? Por que será, hein? Faz ideia? Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o senso da eternidade no coração do homem. Veja agora, sem que o homem possa discernir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Vou ler de novo. Também pôs o senso da eternidade no coração do homem, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Em outra versão, sem que o homem possa perceber a obra completa de Deus, as nuances do que Deus faz, os planos eternos de Deus, os propósitos insondáveis de Deus, os caminhos de Deus. O homem não pode saber. Não tem como saber. Todas as entranhas dos propósitos de Deus. Todos os detalhes, os propósitos, os objetivos. Você quer ver uma coisa? Você quer ver uma coisa? O apóstolo Paulo falou assim. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Tratando desse assunto. Paralelo com esse assunto. O apóstolo Paulo falou assim. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e não subiu ainda no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para os seus. A gente pensa que a gente sabe que Deus nos ama. A gente pensa. De verdade, a gente sabe que Deus nos ama. Mas como Deus nos ama, a gente não sabe, não. Porque a partir do momento que a gente começa a descobrir como Deus nos ama, todas as vezes que nós lemos João 3,16, todas as vezes que nós lemos, que o apóstolo Paulo diz que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores, inimigos declarados de Deus. Quando a gente começar a perceber isso, o que de fato foi o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, lá no Monte Caveira, no Monte Gólgota, no Calvário, Deus moeu Jesus Cristo na cruz. Deus veio em carne
e se fez homem aqui na terra, com este fim: para ser levado no madeiro, para ser crucificado no madeiro, na carne, morto na carne. A gente vai olhar para o sacrifício de Jesus e vai acontecer com você o que aconteceu com o apóstolo Paulo e com todos aqueles que Deus chama. E você percebe isso. Constrangimento do amor de Deus. Você é constrangido pelo amor de Deus. E você se entrega a Ele. Você vai querê-lo. Você vai desejá-lo. Você não aguenta. E Deus faz isso. Portanto, voltando, ele diz aqui, né? Então, Deus colocou, a primeira característica que a gente está vendo, então, qual é a primeira característica? Que Deus colocou o mundo no coração do homem. Ou seja, Deus colocou o senso da eternidade no coração do homem. Deus colocou aquele negocinho, vamos dizer assim. Perdão. Dá licença. Que Deus colocou aquela característica lá dentro do coração do homem, no âmago do homem, que ele sabe que tem alguém superior, muito mais superior. Ok? Então Deus colocou o senso da eternidade do coração do homem para que qual o objetivo? Qual o objetivo? 11. Sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Pedagogicamente falando de novo, por exemplo, vou fazer um pedagogicamente, é muito mais profundo do que isso. Mas pedagogicamente. Imagina a seguinte situação. Você acaba de levantar, acorda, toma o seu banho, toma o seu café, vai para o seu trabalho, vai para a sua labuta. E você começa o dia naquela correria, já começa, né? Você morando numa cidade como São Paulo também, é um perrengue, né? O metrô que você vai enfrentar, o trem, você já chega ali, o pessoal já está, todo mundo ali, uns dormindo, outros ali, enfim, mas você começa o dia. E você levanta e sai, começa o dia, vai, pá. E você está andando, você sobe a escada, desce a escada, entra no metrô, sai do metrô, e você não sabe definir. Mas parece que tem daquele determinado, tem alguma coisa que está em você, que você, peraí, está faltando, não sei, se está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. O que será que, não sei o que é, mas está faltando alguma coisa. O que é isso que está faltando? Já aconteceu com você? Está faltando alguma coisa, peraí. O que é isso? Peraí, incomodando alguma coisa, o que é isso? Aí daqui a pouco você, eu já sei o que é. Já sei o que é. É que na verdade eu deveria ter anotado ontem antes de dormir para me esquecer, e acabei não anotando e esqueci. Eu tinha que, por exemplo, antes de entrar e vir para o trabalho, eu tinha que passar no banco, por exemplo, e pegar o cartão lá e fazer um saque ali e deixar aqui para em casa, para o que o filho, a filha, para que a esposa e tal, vá fazer aquilo que ficou programado a fazer. Porque eu acabei esquecendo aquilo, me incomodou, eu não lembrei, e aquilo ficou incomodando dentro de você. Não acontece isso com você? Acontece com todo mundo isso. Então tem aquela coisa, né? Não é isso? E aquilo fica te incomodando, aquela coisa e tal. Pois é.
Mas você acaba, de uma forma ou de outra, acaba descobrindo aquilo, né? Ah, lembrei que aquilo foi lá e pegou. E aí você, olha, eu saí correndo, eu esqueci, melhor, vamos lá, pronto. Aí você se lembra. Só que aqui, a Bíblia está dizendo o seguinte, que Deus colocou o senso da eternidade no coração do homem, que é uma coisa que ultrapassa completamente isso e que te incomoda de uma forma benéfica durante a vida toda. Isso te incomoda de uma forma benéfica durante a vida. Não é ruim, não. É aquele senso que Deus colocou dentro de você que há alguém, há algo superior a mim e que de alguma forma isso me faz querer transcender, que me faz querer de alguma forma expandir como ser e me faz querer me tornar melhor, que faz me querer ter contato ou conhecer um bem na sua extrema potência de ser bem, por exemplo. Se é que podemos dizer assim. Sabe o que é isso? Deus colocou dentro do ser humano uma partícula, vamos dizer assim, do próprio Deus, o aguçando dentro dele, mostrando para ele, mostrando para o homem que, ainda que o homem seja isso que dele se tornou, ainda que seja isso o que o homem se tornou, Deus continua sendo fiel. Deus continua sendo fiel. Fiel é Deus. Fiel é Deus. E Ele, a sua fidelidade é bondade. A sua fidelidade é misericórdia. A sua fidelidade é favor, 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 favor. Sabe o que significa isso? É que todo dia pela manhã, quando você acorda, Deus está dizendo, continuo fazendo favor. Continuo fazendo favor. Quando você termina o seu dia, Deus continua sendo fiel. Deus continua fazendo favor. Deus continua fazendo favor. Deus continua fazendo favor. E quando você desistiu de tudo, Deus continua fazendo favor. E sabe por que o homem não desiste de tudo? Sabe por que o homem não vai à bancarrota total e o mundo vira um mundo cheio de monstros andando para todos os lados, um monstro pior do que o outro, um monstro mais assassino do que o outro, um monstro mais louco do que o outro? É porque Deus colocou dentro do ser humano o senso da eternidade. Deus colocou dentro do ser humano o senso da eternidade. Pois Deus freia, de alguma forma, o homem para que o homem não se torne um diabo na terra. Para que não vire um diabo na terra. Deus colocou o senso da eternidade dentro do coração do homem. Portanto, conhece aquela pessoa que está jogada praticamente na calçada? É. A pessoa jogada na calçada, nas drogas, com o cérebro comido, com o seu conceito de interpretação de certo e errado deformado. Sabe o que tem dentro daquele ser humano ali? O senso da eternidade. Ele sabe
no seu pior momento, no seu pior inferno que ele passa aqui na terra, vamos dizer assim, que tem inferno muito pior do que inferno aqui na terra. Ele sabe, na profundidade da sua alma, ele sabe. A eternidade Deus colocou dentro do coração do homem. Portanto, essa é uma característica que Deus colocou dentro de nós, que deve nos trazer esperança. Esperança? Esperança! Sabe por quê? Isto é um sinal para o homem de que o amor de Deus é algo que nós não vamos compreender. Nós não vamos compreender. O amor de Deus é algo que Deus tem. Deus sendo amor, é algo em Deus, é o amor em Deus, o próprio Deus que é amor. É algo que fez em nós o senso da eternidade dentro de nós, para que a gente, no fundo do nosso ser, a gente saiba que a gente não está sozinho, não. Não estamos sozinhos, não. Há alguém, há algo superior. Há um desejo latente dentro do ser humano por desejo de melhoria. Isso. Há um desejo latente dentro do ser humano por desejo de respirar ar puro. Existencialmente falando, eu quero respirar o bem. Eu quero mais bem. Eu quero respirar o bem. É o senso da eternidade. Deus colocou isso dentro do ser humano. Isso nos traz esperança. Porque nós sabemos que é Deus que fez o homem assim. E se Deus fez o homem assim, com isso dentro do coração do homem, só pode ser alguém que ama muito. Só pode ser. Só pode ser. Só pode ser. Só pode ser alguém que ama muito. E isso nos leva ao Calvário. Isso nos leva à cruz de Jesus Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe o senso de eternidade dentro de você? Sabe o senso de eternidade que Deus colocou dentro do coração de cada homem? Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho Jesus Cristo, para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É porque, amigos, porque Jesus veio para fazer com que este senso da eternidade que está dentro de você, que está dentro de cada ser humano, faça sentido. Faça sentido. E aí Deus completa a revelação. E o homem agora ele pode perceber, meu Deus, eu sei agora porque que existe isso dentro de mim. Eu sei. Porque é o cuidado de Deus. É o chamamento de Deus. É o amor de Deus. É o coração pulsante de Deus dentro do homem depravado ainda. É o coração de Deus. É o agir da misericórdia e da bondade do Criador. Portanto, amigos, se isto não trouxer esperança, é claro que traz esperança. Quando se entende isso, à luz das Escrituras, a gente começa a engatinhar nos primeiros princípios para a gente entender o que é Deus amor.
O que é Deus amor? O que o homem merece? Nós, lembrando das nossas aulas. O que o homem merece? O que o ser humano merece? Como herança, como paga da herança que toda a raça humana recebeu. O que ela merece? E Deus é amor. Meu Deus do céu. Percebe o amor de Deus? Percebe o amor de Deus? Portanto, essa é a primeira característica, o senso da eternidade que Deus colocou dentro do coração do homem. A segunda característica que eu quero abordar com você agora. Vamos lá no livro de Efésios, que o apóstolo Paulo escreveu, no capítulo 5, no versículo 29. Efésios 5, 29. Efésios 5, 29. Livro de Efésios, o apóstolo Paulo, servo de Deus, apóstolo de Deus. Efésios 5, 29. Vamos ver o que o apóstolo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo. Opa, passei aqui. Filipenses, Efésios 5, 29. Olha, vejamos como Paulo foi inspirado. Olha o que o apóstolo escreveu. Uma outra característica que Deus colocou no ser humano. E isso deve nos trazer muita esperança. Efésios 5, 29. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Olha que Paulo escreveu. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Vamos ficar primeiro com essa primeira parte do versículo 29. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu esse versículo, dizendo que porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, o apóstolo Paulo aqui ele está ensinando, apontando aqui à igreja, aquelas pessoas, aqueles irmãos, o seguinte: olha, vamos parar com esses tratamentos que vocês estão fazendo uns com os outros aí. Vamos rever a forma como vocês estão lidando uns com os outros. E tem um detalhe. Hoje em dia, fazendo aqui acho que é parar fazer isso, não, desculpa. Fazendo aqui um comentário fora aqui, nos dias de hoje. A gente, você está na sua casa, você é pai, você é mãe, e tem o seu filho lá que é casado, e aí você vê aquela situação toda no casamento do filho, vê como é que está a situação do relacionamento do seu filho, aí você vira para sua mulher e fala: não vamos falar nada. Briga de marido e mulher não se mete a colher, né? É assim que se fala hoje em dia, né? Pois é. Aqui no tempo do apóstolo Paulo não funcionava assim, não. Funcionava não. Nada. Primeiro porque casamento para eles entendiam que casamento era de Deus. Ok? Segundo, que Paulo está dizendo aqui o seguinte: porque nunca ninguém aborreceu sua própria carne. Para ele dizer aqui que nunca ninguém aborreceu sua própria carne, ele estava se referenciando à situação da forma como os casados estavam se comportando naquele tempo.
Tanto é que no versículo 28 ele fala assim, ó: assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como seus próprios corpos. Então Paulo estava tratando do assunto aqui, e daqui a gente traz esse ensinamento, dentro do contexto que Paulo está falando, que é o seguinte: Paulo falando para eles, olha, vamos dar um jeito de resolver essa situação aí, não dá para vocês continuarem a viver do jeito que estão vivendo. Vocês são crentes. Vocês são crentes, vocês já conhecem a Cristo, vocês tiveram experiência com Jesus Cristo, vocês se renderam à senhoria de Cristo. Não dá para ficar andando do jeito que vocês estão andando. Não dá para viver do jeito que vocês estão vivendo. Só que o que Paulo estava tratando, não era necessariamente no comportamento exterior da forma como está sendo visto. Não, ele estava indo no profundo da entranha, da alma deles. Aí ele aborda aqui dizendo o seguinte, no versículo 28. Assim deve os maridos amar as suas próprias mulheres como os seus próprios corpos. Aí, pulando o finalzinho do 28 e indo para o 29, ele diz assim: porque nunca ninguém aborreceu sua própria carne. Paulo está dizendo assim. Aí ele responde depois aqui dizendo: quem ama a sua mulher, ame-se a si mesmo. O que Paulo está dizendo? Olha, como você cuida de você mesmo desde que você nasceu, o cuidado que você tem por si mesmo desde que você nasceu, o amor que você tem por si mesmo desde que você nasceu, tem que fazer você entender que a mulher com quem você está casado agora, ela deve ser tratada bem, e muito bem. Sabe por quê? Porque na verdade agora a mulher, ela é a carne da sua carne. A mulher é como se fosse um pedaço da sua carne. Quando você sente dor na sua carne, o que você faz? Você põe remédio. Quando você sente algum problema na sua coluna, no seu ombro machucado, na sua perna, na sua dor de dente, o que você faz? Você vai buscar alguma forma resolver, para cuidar de si mesmo. Porque você tem isso como natureza em si mesmo, que é o quê? A cuidar de si mesmo. Você recebeu isso como um presente de Deus. Todo ser humano recebeu essa característica de Deus, que é o quê? Em cuidar de si mesmo, amar a si mesmo, preservar a si mesmo. Isso foi dado por Deus. Ainda que o homem seja como o homem é, tranqueira, como a gente viu, Deus colocou isso dentro dele. Cuidado que ele tem por ele mesmo. É o que Paulo fala aqui. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Vou dar um ponto e vírgula aqui. No nosso estudo mais para frente um pouco, ainda tem algumas aulas para a gente chegar nesse nível aqui desta carne aqui que Paulo está falando. Por enquanto, a palavra carne que nós temos estudado aqui agora se refere às obras que existe, que nós fazemos, o desejo que nós temos em seguir o caminho errado, em seguir o caminho que desagrada a Deus. Esta é a carne que nós estamos sendo abordados aqui pela Bíblia até agora. Ok? Nesse texto, nesse contexto da carne, de todos os versículos que nós citamos até agora, nós citamos a carne como sendo obra da carne, como sendo o caminho da carne. É o caminho em que o homem traça para si mesmo e vive da forma como lhe apraz, da forma como ele deseja, contra o caminho e a forma como que Deus quer que ele viva, segundo a Bíblia. Esse é o caminho da carne. Esta carne que Paulo está falando aqui, olha o que é. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Sabe o que Paulo está falando? Paulo está dizendo o seguinte, que é basicamente a mesma coisa do que a gente está vendo até agora.
só que com um pouquinho mais de profundidade. Sabe qual a profundidade que é? Que Paulo está dizendo aqui o seguinte: não existe ninguém que não faça o que quer fazer. Ah, isto mesmo. Não existe ninguém que não queira fazer aquilo que ele deseja fazer. Por quê? Porque aquilo que o homem deseja fazer é conforme ele quer fazer, é da forma como ele quer cuidar dele mesmo. E como o homem mergulhado no pecado e caído no pecado e andando no pecado, fora da vontade de Deus, o homem entende o seguinte: que os prazeres que ele quer fazer é para o agrado dele. Ele entende que é para o bem dele. Você acha que o homem está roubando? Você acha que o homem está prostituindo? Você acha que o homem está mentindo? Você acha que o homem está fazendo alguma coisa pensando em não levar vantagem alguma? Percebe como que é a vontade do homem? Então Paulo, usando desse contexto, ele está dizendo assim, ó, ainda que o homem ainda seja assim, ele está dizendo assim, ó, porque nunca ninguém aborreceu sua própria carne. Para quer saber de uma coisa? Você trata de tratar a sua mulher do jeito que você cuida de você mesmo. Quando você quer cuidar de você, defender o seu ponto de vista, você não defende? Pois é, ela é carne de sua carne. Defenda a sua mulher. Percebe? Faça para sua mulher, porque na verdade o que você está fazendo para sua mulher, você está fazendo para você mesmo. Cuidando da sua mulher, você está cuidando de você mesmo. Aí depois ele aborda aqui, inclusive numa parte ele fala, então aquele que não cuida da sua mulher não está cuidando de si mesmo. O que está querendo dizer é o seguinte: aquele que não está cuidando da sua mulher é como se aquele que estivesse passando um estilete no seu próprio braço. Aí o que ele está querendo dizer é o seguinte: existe alguém que gosta de ficar passando um estilete no próprio braço? Não. Ele fala aqui, porque nunca ninguém aborrece a própria carne. Não tem ninguém, sabe esse papinho aí de gente que diz que gosta de se bater com chicote, que se bater na cara, e que isto daí não tem nada a ver com amor, coisa e tal? Pois quer saber de uma coisa? Na profundidade do que o apóstolo está dizendo aí, uma pessoa quando chega nesse estágio, vamos dizer assim, ele está ultrapassando todos os níveis, vamos dizer assim, todos os níveis que ele, vamos dizer assim, de graça, de bondade e de bondade que Deus depositou dentro do coração do homem, que é esta característica de cuidar a si mesmo. Ele está se chegando num nível tão degradado de pecado e de blasfêmia contra Deus, que ele chega ao ponto de, vamos dizer assim, a ponto de chegar a arranhar essa característica de que Deus colocou dentro dele, que é de que todo homem cuida da sua própria carne. Percebe a profundidade disso? Mais para frente nós vamos tocar no assunto de baixa autoestima. Aí você vai compreender a luz da Bíblia. Não vamos falar nisso aí. Ok? Portanto, é essa a questão. Então Deus colocou essa outra característica dentro do ser humano, que é o que é? Ele, o homem, sempre vai buscar uma forma de proteger a si mesmo. Sempre vai buscar uma forma de cuidar de si mesmo. Ok? Isso de uma forma boa, de uma forma natural, de uma forma normal do ser humano. E aí quando que extrapola, vamos dizer assim, é quando você percebe, quando a gente identifica em nós mesmos, que aquilo que a gente está fazendo para nós mesmos ultrapassou esse cuidado pessoal
essa quantidade de cuidado que Deus depositou, que a gente tenha com nós mesmos, a gente ultrapassa essa quantidade de cuidado. E aí o que a gente faz? A gente extrapola, a gente quer ser mais amante de nós mesmos, mais ainda. Aí o que a gente faz? Aí, amigo, tudo que você fizer vai ser baseado como no centro do teu umbigo, como sendo você o fim de todas as coisas. Isso tem a ver com amor? Totalmente. O amor por si mesmo. É o ponto que o homem chega de amar-se tanto que ele, sem perceber, ele está olhando para ele, está se comportando como se ele fosse um Deus. Deus minúsculo, mas é. Ok? Então, aqui a Bíblia está dizendo, segunda característica que nós devemos perceber em nós, que é graça de Deus em nós. Que é o quê? Porque nunca ninguém aborreceu sua própria carne. Aí a Paulo fala assim, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Portanto, precisamos ter muito cuidado nas vãs filosofias. Por isso que eu fiz um comentário com você nos primeiros vídeos. Será que a Bíblia é suficiente para tratar dos assuntos referentes à alma, ao nosso comportamento, à nossa existência, à nossa vontade, aos nossos desejos, às nossas aspirações, às nossas idiosincrasias, né? As nossas percepções, nossas faltas de percepções, as nossas ilusões, as nossas incertezas. Será que a Bíblia é suficiente para tratar desses assuntos? Está conseguindo perceber? Não? Já está tudo escrito, amigos. Já está tudo revelado, o que a gente precisa saber, já está tudo revelado. Está tudo explicado. Tudo que a gente precisa saber a respeito do homem já está feito. Já está escrito, revelado, demonstrado na vida de milhares, de centenas de pessoas, de Gênesis e Apocalipse. Revelação de conteúdos que Paulo trata dessas questões. Nós vamos avançando, nós vamos entrando com mais detalhes, tá bom? Está tudo revelado. Quem é um homem? Porque o homem, como é um homem, o que é um homem, para onde vai um homem, de onde vem um homem, por que o homem quer, por que o homem não quer, por que o homem vai, por que o homem não vai, por que o homem quer ser, por que o homem não quer ser. Por que uns têm, parece que tem mais virtudes, outros têm menos virtudes, por que uns têm mais defeitos, por que outros têm menos defeitos. Está tudo escrito, já está tudo revelado. Está tudo explicado. Não precisa de fantasia. Não precisa. Você quer acreditar em fantasia? Mas é que eu tenho necessidade de tantos resultados. Mas eu olho para a vida dos outros, eu vejo as pessoas caminhando tão bem na vida e eu continuo não evoluindo tanto. Eu não aguento 2 semanas. Percebe? Tudo está escrito. E o apóstolo fala, e é para o nosso proveito. Para o nosso proveito. É para o nosso entendimento, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para a nossa caminhada aqui enquanto vida cristã, enquanto vida aqui na terra. Para que a gente possa, com a graça de Deus, misericórdia de Deus,
sermos lançados nele, vivendo nele, participando da natureza dele. Nós vamos chegar nesse ponto. Nós vamos chegar num ponto que você vai ver que nós vamos continuar nossos assuntos. Nós vamos chegar num ponto que a Bíblia fala para a gente assim, que Deus preparou isso tudo, todo esse entendimento, todo esse conhecimento dado pela sua palavra, que é conhecimento da sabedoria de Deus. Para que nós venhamos a nos tornar segundo a imagem e semelhança de Jesus Cristo, seu Filho, como nós já vimos. Sabe o que está querendo dizer? Quando nós, para que a gente vá desenvolvendo em nós a imagem e semelhança de Jesus, sabe o que Paulo também usou uma outra palavra para dizer isso? Para que você possa possuir, ser mergulhado, ter, sabe o que? A natureza de Deus. Cara. Sabe o que tem a Bíblia? Para você ter a natureza de Deus. É para você ter a natureza de Deus, amigo. Sabe este que está escrito aqui em Eclesiastes 3,11? Que tudo fez formosamente. A Bíblia foi dada para que você possa ter a natureza deste que fez tudo formosamente. Amém? Então, com essas duas características, que é o senso da eternidade que Deus depositou dentro do coração do homem, e o amor que o homem tem por si mesmo, ok? Certo? E que o homem mostra que o amor que ele tem por si mesmo está degradado. E ele o ama tanto que está ultrapassando todos os limites, querendo ser, inclusive, como Deus. E a Bíblia não chama o homem para ser como Deus, não. A Bíblia chama o homem para ter a natureza de Deus. Amém? Que Deus nos ajude, que o Senhor nos abençoe e nos encaminhe todo dia com a sua graça, com a sua bondade e com a sua misericórdia, e que nos conduza em nome de Jesus Cristo, seu Filho, na Bíblia, com conhecimento da Bíblia, de um coração quebrantado, transformado, arrependido, clamando pelo Senhor Jesus Cristo, pedindo graça de Jesus, misericórdia de Jesus, clamando por Jesus, arrependendo dos seus pecados e reconhecendo Jesus Cristo na sua vida como seu dono. É o melhor dono que existe no universo. É o melhor dono que tem. Ok? Quero ler aqui para você uma frase. Eu não me lembro quem escreveu. Eu acho que foi um missionário que escreveu. Só para a gente finalizar. Uma frase que um missionário escreveu. Quero ler para vocês. Onde eu coloquei? Uma frase que um missionário escreveu. Aqui. Para a gente finalizar. Olha essa frase que eu acho que foi um missionário que escreveu. Ele escreveu assim: mude meus desejos, mude minhas aspirações, faça-me prisioneiro, faça-me um prisioneiro, Senhor, e então eu serei livre. Amém? Que você deseje ser um prisioneiro de Cristo Jesus, porque você tendo Jesus Cristo como seu dono e você prisioneiro dele, você vai saber e vai experimentar o que é a liberdade. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus te guie e nos ilumine em nome de Jesus Cristo.